Hello, everybody. Good morning. Espero que todos estejam bem. Não vou botar meu rosto nessa gravação, apesar que seria possível, porque tá escuro aqui, né? Já é noite, eu tô gravando à noite. Só que vai ficar meio complicado se eu for colocar para ver, né? Porque vocês me verem, porque vai estar escuro. Bom, nós vamos trabalhar hoje com o tópico da nossa letiva, classmates. Né? E o que nós vamos trabalhar com isso? É o temido verbo be, mas claro que nós vamos trabalhar ele de uma forma diferente, vamos trabalhar a fonética e assim por diante. Iniciando, classmates significa colegas de sala de aula, são seus friends at school, right? Então, as colegas que você tem na sua sala de aula. E nós vamos ver esse texto aqui, essa sala de aula, que eles estão também aprendendo lá do verbo be, né? E aí nós temos Hiroki, a Ellen, Carmen e Susana, né? Nós temos Alison aqui nesse cantinho aqui, ó, o Alison aqui no cantinho, né? Ele está respondendo, né, professor, e uma conversa entre as Miss Nelson, que é a senhorita Nelson, a professora, e Alison, né, que é essa menina, acho que essa menina aqui, deixa eu ver. Não, é menina, gente, tá? Em cima aqui dele não. Esse aqui, essa é a Alison, esse é o John, tá? Carmen, Susana, Ellen e Hiroki, e esse é o Nick. Essa pessoa aqui desperta na sala de aula. Vamos lá, então, ao nosso diálogo, que é o mais importante. Tô dando uns bugs aqui, mas vamos lá tentar. Então, na primeira conversa, começa a Miss Nelson aqui perguntando, né? Where is Hiroki? Where is significa onde está. Então, quando você quiser perguntar onde está fulano, where is Hiroki? Presta atenção nessa pronúncia, ó. Is he here today? Is he here today? Tá vendo a forma que eu conecto isso aqui? Is he here today? Ele está aqui hoje. Então, here aqui, today, hoje. Então, where is Hiroki? Is he here today? Onde está o Hiroki? Ele está aqui hoje. Eu vou colocar depois lá no formulário, gente, uma atividade sobre esse diálogo para vocês praticarem ele, tá? De uma forma que vocês entenderem cada linha. Aí respondeu aqui, ó. No, he's not. Maybe he's at work. Então, não, ele não está. Talvez, esse maybe, talvez, ele está no trabalho. Lembra daquela fotinha que nós vimos embaixo do Hiroki ele com o telefone? Então, olha aqui, ó, a short answer. Eu perguntei, is he here today? Is he? E respondi, no, no, he's not. Então, ele está? Não, ele não está. É dessa forma que a gente tem que responder em inglês. Não tem outra forma. Não tem a nossa forma, que é mais curtinha ainda. Aí, ó, ok. How about Ellen? Lembra da nossa aula passada que o how about significa o quê? A mesma coisa que e? Então, ó, ele voltou aqui. Por que how about Ellen? Porque ela está perguntando também se a Ellen está aqui, ó. Certo? Então, how about Ellen? E a Ellen? Ela responde, só, I don't know. I don't know, a maioria sabe essa resposta, né? Esse tipo de frase que é muito utilizada, a gente tem umas músicas legais aí. Então, I don't know, eu não sei. I don't know. I think she's sick. Então, eu acho que ela está doente. I don't know. I think she's sick. Oh, ok. Olha a pergunta aqui. Are Carmen and Susana here? Por que eu vou chamar a atenção de vocês aqui? Ó, quando ela pergunta pelo Hiroki, ela faz a pergunta sobre uma pessoa só. Então, usou is. E aqui, ó, is he, né? Is he here today? E usei he aqui, ó, porque eu estou me referindo a um homem, Hiroki. Então, eu substituí. Ao invés de eu usar novamente o nome dele aqui, eu substituí pelo pronome he. E aí, aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque eu estou com a Carmen e Susana. Então, nós temos duas pessoas. Então, é plural, né? Quando é plural, a gente faz a pergunta com o quê? Com are. Are Carmen and Susana here? Então, a Carmen e a Susana estão aqui. A professora está fazendo chamada, né, gente? Aí a resposta, no, they're in the cafeteria. There. Perguntei sobre duas pessoas, Carmen e Susana. A resposta, there. Elas estão na cafeteria, né, na lanchonete. Aí a professora reclamou, né? They're late again.
Elas estão atrasadas de novo. Ó a pronúncia aqui, ó. There. Nossa, professora, mas é a mesma pronúncia dos outros there que vocês vão ver? Sim, é a mesma pronúncia. Quando junto os dois aqui, se torna there. They're late again. Late é a palavra atrasado, again de novo. Então, ela, ok. And Nick, né? Ó, ela podia botar aqui, ela podia usar aqui, how about Nick? Podia, mas ela colocou and Nick para não ficar tão repetitivo, né? Porque aqui é um texto, na verdade, né? E para mostrar para vocês que vocês podem usar tanto esse quanto esse. E a Alison responde, né? He's over there. Ele tá lá, ó, ele tá ali. Uma expressão, I think he's asleep. Eu acho, I think he's asleep. Ele está dormindo, ele está adormecido, né? Asleep, ele está adormecido, ou no nosso português, ele está dormindo, tá? Então, ó, he's over there, ele está lá, apontando, I think he's asleep. Então, esse é o famoso be, que todo mundo tem um monte de medo, né? Ops. Tem um monte de medo aqui, é que eu tô mexendo no mouse, gente, para ajudar aqui na hora de fazer mostrar para vocês, tá? Então, olha só, aqui a gente vai praticar a estrutura do verbo, certo? E nós temos três sujeitos aqui, ó, o he, o she e o they. Nós vimos os outros, foram trabalhando aquele I am para falar o seu nome, a pergunta you are, your, né? Mas depois a gente passa a ver todos eles novamente, a revisá-los. Vocês têm também na aula comum de vocês. Então, vamos lá, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, nome e o pronome pode substituir. Então, ó, Hiroki is at home. He's at home. Eu posso usar at home, gente. Hiroki is at work. He's at work. Então, eu posso usar tanto o nome quanto o pronome, porque eu sei de quem eu estou falando. E olha o verbo que eu uso. Isso é a forma afirmativa, né? Hiroki is at work. He's at work. Se eu quero dizer que ele não está aqui, eu digo Hiroki is not here. Ou eu posso dizer he's not here. Ele não está aqui, tá? Então, ó, posso usar o nome, posso usar o pronome. Se eu fizesse uma pergunta, is Hiroki at work? Is he here? Então, se eu faço a pergunta com o nome ou com o pronome, a short answer, gente, a gente só usa com pronome, tá? Então, ó, is Hiroki at work? Yes, he is. Is he here? No, he's not. De novo, ó, a gente conecta isso aqui e fala easy, por incrível que pareça, easy. Is he here? No, he's not. Então, essas são as short answers. Por que elas são importantes? Hiroki está no trabalho? Sim, ele está. Ele está aqui? Não, não está. É isso que quer dizer isso daqui. Né? A gente utiliza muito, né? Aqui, sobre o outro pronome. Ellen is sick, né? Ellen is sick. Ela está doente. She is sick. Ela está doente. Ó, posso usar Ellen, posso usar she para substituir o nome dela. Vou fazer a frase negativa. Ellen's not in class. Ellen's not in class. She's not in class. Ela não está na aula. Ela não está na aula. Então, eu posso usar L, posso usar not. E com quem eu uso L? Eu uso is. Com Hiroki eu uso is. Com Ellen eu uso is. Porque eles são singulares. Aqui a pergunta, ó. Is Ellen sick? Eu uso is, mais o nome, ó. E depois pergunto o que ela está sentindo, né? Yes, she is. Aí ela está doente? Sim, ela está. E she. Aí, como são dois S, você junta esses dois e fala e she. E she. É como se fosse essa palavra só. Is she in class? Is she in class? No, she is not. Não, ela não está. Agora, singular, beleza. Se é ele, se é ela, nós utilizamos is. Se usamos o nome da pessoa, também utilizando is, que é uma pessoa só. Agora, quando são duas pessoas, utilizando tanto o nome quanto o pronome, eu uso are. Exemplo, Carmen and Susana are late. Carmen e Susana estão atrasadas. They're late. Elas estão atrasadas. No negativo, Carmen e Susana are not here. Carmen e Susana não estão aqui. They're not here. Elas não estão aqui. Presta atenção também na posição do not. Ó, ele é depois do verbo to be. Are not. Is not. Sempre depois do verbo be.
O verbo be, ele tem essas dificuldades porque ele realmente tem essas peculiaridades que os outros verbos não têm, tá? Somente ele. E aqui vem a pergunta, né? Are they late? Elas estão atrasadas? Yes, they are. Sim, elas estão. Are they here? Elas estão aqui? No, they're not. Não, elas não estão. Então, ó, Hiroki's é a mesma coisa que eu falar Hiroki is. His é a mesma coisa que eu falar he is. A mesma coisa aqui. Ellen's é a mesma coisa que eu falar Ellen is. E a mesma coisa. E she's é a mesma coisa que eu falar she is. There é a mesma coisa que eu falar they are. Certo? E claro, quando a gente utiliza dois nomes, Carmen e Suzana, ó, não tem contraction. Aqui tem contraction, ó. Hiroki's, Helen's. Aqui não tem contraction, porque não tem como fazer contraction quando são dois nomes no plural, tá? Contraction somente se você usar aqui, ó, o pronome, e aí você usa contraction there, beleza? Certo? Aqui só fala, né, em conversation, é muito comum, né, essa parte aqui, ó, in conversation, people usually shorten is to is after names. Hiroki is at work, ela is not in class. Então tá falando dessa questão, né, de usar esse curtinho aqui, ó. As pessoas têm mania de usar isso aqui em nomes. Quando é singular, você pode falar Ellen's, Hiroki's, Julia's, Marcos e assim por diante, tá? Então, galera, é só isso daí, essa tabela linda, maravilhosa, e a gente vai fazer as atividades, né? Vou colocar umas atividades lá de verbo be para vocês praticarem, presta atenção nas perguntas, nas respostas. Eu vou colocar as atividades para vocês praticarem algo que vocês já sabem, porque sempre que eu falo para vocês, o verbo be vocês sabem. Falta é prática mesmo. Quem quer falar inglês tem que praticar o verbo be, tem que pegar esse mural aqui da gramática, fazer, repetir, né, essas frases para você memorizar e depois, gente, desde que o cérebro faz a mágica, você não precisa ficar se esforçando muito não. Memoriza esses grammar, memoriza os diálogos, esses diálogos aqui que você viu e o seu cérebro depois faz a mágica, certinho? Então, vou sair aqui da nossa apresentação. Fica um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.